Bem, galera do primeiro ano, nós vamos resolver a atividade 6 da aula 6, né? Onde nós falamos sobre ângulos medidos em graus e radianos. Na número 1, nós queremos determinar a qual quadrante pertence os ângulos. Bem, eu já sei, né? Eu vou fazer aqui bem pequenininho aqui, só para a gente poder lembrar, né? Então, olha só, o nosso círculo aqui, né? Só para dar uma, tá? De 0 a 90, de 90 a 180, de 180 a 270 e de 270 a 360. Desculpa. Bem, esse aqui é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro e esse é o quarto quadrante. Porém, nós temos ângulos que são ângulos de mais que uma volta, né? Então, por exemplo, o ângulo A, cuja medida é 75 graus, ele é um ângulo do primeiro quadrante, né? Porque está entre 0 e 90. Agora, quando eu olho para o ângulo B, que é um ângulo de 520 graus, eu tenho que observar que 520 graus, na realidade, é 360 graus, né? Mais 160 graus. Então, olha, esse ângulo tem uma volta mais 160 graus. Então, ele deu essa volta e veio parar aqui, né? 160 graus quer dizer que ele é um ângulo do segundo quadrante. Bem, 1360 graus. Bem, 1360 graus eu tenho que observar quantas voltas completas eu tenho, né? Bem, 1360 graus é a mesma coisa que 1080 graus, tá? Que corresponde a 3 voltas completas mais 280 graus, né? Então, olha, deu 1, 2, 3 e veio parar depois de 270. Ou seja, é um ângulo do quarto quadrante. Por fim, 2045. Bem, 1080 são 3 voltas. Se eu botar mais 1080, vai passar de 2045. Então não seria 6 voltas, seriam 5. Né? Então olha só, 2045 graus são 5 voltas. 360 vezes 5, 1800 graus. Né? Mais 245 graus. Então, olha, deu 1, 2, 3, 4, 5 e parou na sexta volta em 245, que está entre 180 e 270. É um ângulo do terceiro quadrante. Bem, na número 2, nós vamos fazer a transformação de graus para radianos, né? Eu vou propor para vocês a forma que eu acho ser a mais simples, tá? Por exemplo, na letra A, eu vou pegar o 45, que é o grau, né? Como é que eu faço para transformar grau em radiano? Além do 45, eu vou colocar aqui o π e dividir por 180, né? E escrever rad. Então é essa fração π rad. Então primeiro eu posso resolver a fração. Se ficar no meu numerador qualquer número diferente de 1, ele fica junto do π. Se o número que ficar em cima for 1, fica apenas o π e eu boto do lado rad, né? Por exemplo, ao simplificar essa fração até o final, eu obtenho a fração 1, né, quarto. Ok? Beleza? Se eu dividir aqui por 3, depois vai dar para dividir por 3, depois vai dar para dividir por 5, e eu vou chegar a 1 quarto. A mesma coisa que dividir tudo por 45. Se a fração que resulta é 1 quarto, então significa que eu tenho π sobre 4 rad. Na letra B, nós temos o ângulo de 120 graus, que eu vou simplificar com 180.
Já cortei os zeros para facilitar. 12 e 18, dá para dividir tudo por 6, não é? Dividindo por 6, eu fiquei com a fração 2/3. Então significa dizer que o ângulo de 120 graus em radiano é 2π sobre 3 rádios. Temos a letra C, 240 graus. 240 sobre 180. Já cortei os zeros. 24 sobre 18 também dá para dividir por 6, assim como eu fiz na letra B. Dividindo 24 por 6 dá 4, dividindo 18 por 6 dá 3. Né? Então o ângulo de 240 graus é 4π sobre 3 rádios. E por fim, o ângulo de 300 graus, que eu vou dividir por 180, 30 sobre 18 também são múltiplos de 6, né? Dividindo por 6, eu tenho 5/3, ou seja, 5π sobre 3 rádios, né? Bem, se a número 2 traz a proposta de transformar, né, o ângulo em graus em radianos, o próximo exercício número 3 traz justamente a proposta contrária. Bem, se eu divido por 180 para achar a fração que me leva ao radiano, então o que eu vou fazer com um ângulo em radiano é o seguinte: tirar todos os seus elementos, que não são a fração, e multiplicá-lo por 180, que é o processo contrário. Então vai ficar 2 vezes 180 sobre 5. 2π sobre 5 rádios. Para transformar em graus, basta eu multiplicar a fração 2/5 por 180. Né? E aí eu vou ter 360 dividido por 5, vou deixar para botar o grau no final. Né? 360 dividido por 5. Isso dá 72 graus. Na letra B, ó, 5π sobre 4 rádio, né? Pensei até que tivesse alguma coisa aqui igual, mas não tem. Então como é que fazemos para transformar? 5 vezes 180 dividido por 4. 5 vezes 180, 900. Então o que eu vou fazer agora é dividir 900 por 4. 900 dividido por 4 dá 225, ou seja, 225 graus. Letra C. 7π sobre 9 rádios. Bem, na realidade fica 7 vezes 180 dividido por 9. Olha só, pessoal. O processo de multiplicação ou de divisão pode ser feito independente da ordem. Eu posso multiplicar para dividir, assim como posso dividir para multiplicar. Observe o seguinte: 180 dividido por 9 dá 20. E 20 vezes 7 dá 140. Ok? Então é esse o ângulo representado por 7π sobre 9 rádios. Agora, se eu mantiver esse processo da multiplicação, 7 vezes 180 vai dar 7 vezes 180 vai dar 1260, que eu vou dividir por 9. 12 dividido por 9 dá 1, sobra 3. Juntando com 6, 36, dá 4, sobra 0. Dividindo 0 dá 0. Então, independente da forma que eu faça o processo, eu chego ao mesmo lugar. Tá? Vamos observar bem a número 4. Ok? A número 4, eu tenho ângulos em graus e ângulo, né, em radianos. Como saber quando um ângulo em grau pertence a uma determinada volta? Por exemplo, 10.568 graus é um ângulo de que volta? É isso que eu vou responder. Como eu faço para responder? Vou dividir 10.568 por 360. Tá?
Então, olha só, 1, 10, 105 não pode, então eu vou pegar 1056. Já sei que 3 vezes 360 dá 1080, né? Então, olha só, 2 vezes 360 vai dar 720, que para chegar a 1080, 720, para chegar a 1056, desculpa, né? Vai faltar, né? 336. Ok? Ok? Beleza? Vou abaixar o 8. 3.368. Não dá 10 voltas. Mas acredito eu que dê 9. Né? Bem, quanto é 9 vezes 360? Bem, 9 vezes 0 dá 0. 9 vezes 6 dá 54, vai 25. 9 vezes 3, 27. 27 com 5, 32. Então, 9 vezes 360 é 3.240. Para chegar a 3.368, né? Ó, 3.368 menos 3.240 dá 128. Posso dividir 128 por 160? Não. Não preciso ir para a parte racional. Então, olha só, o resultado foi 29 e o resto foi 128. O que isso quer dizer? Significa que eu tenho quantas voltas completas? 29. Porém, esse ângulo ultrapassou essas 29 voltas em 38 graus. Então, esse ângulo é um ângulo da 30ª volta. Ok? Na letra B, eu tenho um ângulo 73 π sobre 2 rad. Eu tenho duas possibilidades, tá? Eu posso transformar esse ângulo aqui de radiano para graus, se eu me sentir mais confortável, e determinar a volta. Ok? Beleza? Mas eu posso fazer o quê? Eu posso pegar esse ângulo aqui, né? E eu sei que cada 2π equivale a uma volta, né? Então eu vou estar dividindo 73π sobre 2 por 2π, né? Observe o seguinte. Essa é a divisão que eu vou fazer. 73π sobre 2 dividido por 2π, né? Mas para fazer essa divisão, eu vou ter que interpretar que aqui eu tenho um número 1, né? Porque essa divisão será feita como uma divisão de frações, né? Eu vou pegar o 73π sobre 2 e vou multiplicar por 1 sobre 2π. O que me dá 73π sobre 2 vezes 2, 4π. Corto π com π e eu tenho 73 dividido por 4. Naquela mesma ocasião, 73 dividido por 4, 7 dividido por 4 dá 1, sobra 3. 3 dividido por 4, né? Baixando outros 3, 33 dividido por 4 dá 8, sobra 1. Né? Então eu tenho um ângulo que fechou 18 voltas, mas ultrapassou em uma, né? Unidade. Ultrapassou aí, né? Em alguma coisa. Então, esse ângulo, né? Ele é um ângulo de qual volta? Ele é um ângulo da 19ª volta. Ok? Bem, número 5. A questão número 5 traz o seguinte desafio para nós. Pegarmos dois ângulos e dizer a que quadrantes ele pertence. Né? Primeiro, na letra A, o ângulo de 2.747 graus. Bem, ao dividir 2.747 graus por 360, em parte inteira,
Não posso dividir 2, nem 27, nem 274, então vou ter que dividir tudo. Né? Bem, qual é o número que multiplicado chega mais perto? Aí eu tenho que começar a pensar. Né? Bem, será que é 6? Será que é 7? Né? Bem, eu sei que 3 vezes 360 dá 1080. O dobro de 1080 é 2160, né? Então são 6. Né? Então eu tenho 2160. Se eu somar mais 360, né, eu vou a 2420. E mais 360 vai passar. Então eu acho que aqui dá 7. Né? Observa, 7 vezes 0, 0. 7 vezes 6, 42, vem 4. 7 vezes 3, 21, com 4, 25. Então é isso que eu vou subtrair daqui de cima. Né? 7 menos 0, 7. 4 menos 2, 2. Do 7 menos 5, 2, 0. Ó, esse resto, né, que eu não vou para a parte não inteira, esse resto, ele diz qual é o ângulo da primeira volta. O que está sendo dito aqui? Que o ângulo de 2.747 graus é um ângulo de 7 voltas mais 227 graus. Agora, lembra dali do que eu fiz? 227 graus está entre 180 e 270, o que diz que esse ângulo é um ângulo do terceiro quadrante. Né? Bem, o próximo ângulo, na letra B, é o ângulo 29π sobre 6 rádios. Né? Bem, observe o seguinte. Se eu dividir 29 por 6, 29 dividido por 6 dá 4 e sobra 3. Não é isso? Ok? Então, deu 4 inteiros e sobrou 3π sobre 6. O que quer dizer esse 4 inteiros? 4π. 4π são quantas voltas? São 2 voltas. Né? E esse ângulo aqui, né, 3 sobre 6, vai ser π sobre 2, simplificando tudo por 3. Não é isso? Ok? Não, gente, desculpa. O resto é 5. Tá? Ok? 5π sobre 6. Bem, eu sei que até meio π, de 0 até meio π, é primeiro quadrante. De meio π até π é segundo quadrante. Observe, isso aqui tem mais do que a metade. Né? O que seria a metade aqui? Seria 3π sobre 6. 5π sobre 6 é mais do que a metade. Então esse ângulo aqui, ele é um ângulo de 2 voltas mais 5π sobre 6 rádio. Ou seja, esse ângulo aqui, respondendo o quadrante dele, esse ângulo é um ângulo de segundo quadrante. Com isso, nós fechamos a nossa correção. Até a próxima.